Olá, boa tarde a todos. Hoje a live é muito especial, que é com o professor Vitor, um filósofo que vai nos ajudar muito no tema relacionado à virtude. Ele já está entrando aqui. Cássia sempre presente, José Neto. Boa tarde. Estou no sol aqui, então eu tenho que fazer isso aqui para eu poder enxergar. Eu vou fazer uma mini casa aqui. E vocês me ajudem, por favor. Me ajudem a... Tenta um pouquinho, às vezes eu tenho que encostar o meu microfone aqui na lapela para não fazer barulho. Então, se tiver com barulho, vocês me falam. Grande Bruno. Grande Vitor! Que prazer falar com você, cara. Prazer é todo meu, amigo. Como é que estamos? Que lugar lindo, rapaz. Eu moro no meio do mato, cara. Eu moro no meio do mato. No meio da floresta aqui, ó. Olha lá, a meninada ali brincando na terra. Aí é o Éden, né? Não é porque eu tô aqui, né? Então, eu acho que não é meu lugar aqui ainda, não. Nossa, que maravilha. A gente tem uma delícia. A gente tem um refúgio também perto de Belém, que é uma cidade chamada Benevides, que é assim também. Quando a gente está lá final de semana, durante a pandemia também, a gente quase não volta. Eu vi umas fotos suas num lugar aberto, com gramado, com as crianças, né? Para a saúde mental, não é? Nem se falha. Para a virtude do descanso, nem se falha. Exatamente, isso aqui norteia, né? A realidade se impõe aqui com a regra da natureza e pro meu cérebro isso aqui é muito importante, cara. E tem muito paciente aí? Tu estás no hospital, estás trabalhando com plantão? Sim, a cidade é uma cidade de cento e poucos mil habitantes, né? Não é uma cidade pequena. A cidade média tem um hospital geral aqui que pega 20 municípios com um raio de 300 mil pessoas. Então tem muito paciente aí. Deve ter alguns pacientes aqui ouvindo a gente também. Que bom. E me conta, como é que é esse seminário de semiologia e virtude? Que coisa interessante. Fiquei super interessado em conhecer. Então, Vitor, na verdade, toda essa história começa com o Henrique Cal, né? Que é um amigo nosso em comum e que ele vem fazendo o trabalho dele de formiguinha e acabou me atingindo e ele fez eu me interessar muito por outros assuntos humanos. E aí eu comecei a perceber, Vitor, que a medicina ela é um pouco vazia dessa questão relacionada à educação moral, à educação de virtudes, e que acaba que o médico, de modo geral, eu vou generalizar a palavra médico, querendo dizer o seguinte: o aluno de medicina, a forma que a medicina é ensinada, a gente começa a achar que virtude é algo extraordinário, né? Um sujeito virtuoso é um herói, um sujeito virtuoso é alguém que toma uma decisão pontual na vida dele, ali em direção a algo muito nobre. E a gente não tem a noção que talvez virtude seja algo mais ordinário, mais do dia a dia, né? E a minha proposta é o quê? Vai. Oi, voltou, Vitor? Voltou. Então, aí enfim, a minha proposta é tentar desenvolver as virtudes através da vida ordinária do médico, né? Essa que é a minha ideia. E aí a primeira pergunta que eu te faço, Vitor, é o seguinte: o que é virtude, cara? Virtude é algo heróico, é algo extraordinário? Virtude é o que o Henrique faz. Virtude é uma pessoa na plena capacidade das suas potências morais. Se o Henrique está fazendo um trabalho de formiguinha, eu fui uma lombriga, uma minhoca que ele encontrou ali pelo caminho e tirou do fundo da terra e mostrou o mundo. Estava ali minhocando debaixo da terra,
Estava ali preso numa lama e ele, com formiguinha, me colocou nas costas e me tirou de lá. A virtude é força, né, Bruno? A virtude é a capacidade moral de atualizar as potências da alma. Então, a coisa mais importante é que a gente sempre, sempre, a todo instante, está, de algum modo, praticando uma força, uma potência, uma capacidade. Quando a gente está dormindo, por exemplo, a gente está dormindo bem ou mal. Quando a gente está comendo bem ou comendo mal, não é isso? A gente está mastigando bem, a gente vai digerir bem, depois a gente vai evacuar bem, vai urinar bem. Então, todas as nossas relações, todas as nossas ações livres e autodeterminadas, voluntárias, responsáveis, são boas ou más. E os gregos começaram a pensar em termos de maximização dessa força, dessa potência. Então, por exemplo, a gente está falando do nosso amigo Henrique. Existe uma potência de se relacionar com outras pessoas, pela palavra, e cuja virtude é a amizade. E aí, mas o que é a amizade? Boa pergunta. É querer bem do outro, pelo outro. Então, a virtude é exatamente quando a gente está em plena consciência das nossas capacidades e as desenvolve por um hábito, por uma prática que se torna constante, recorrente e que almeja a superação, a autossuperação. E aí os modelos morais são muito relevantes, porque a gente tem modelos morais na vida como um todo, modelos na política, modelos na profissão. Então, virtude é o termo moral para o que os gregos chamavam da atualização das potências de um ente. O nosso corpo tem potências. E a nossa vida moral também é uma série... A sociedade tem potências. Por exemplo, a gente tem a chance de ser justo, de ser organizado, de ser harmônico, de se entender pela palavra, de não se matar. Ou a gente pode se assassinar, se atropelar, se xingar, se injuriar, se caluniar. Né? A nossa família pode ser harmônica, pode ser coesa, cada um pode ocupar o seu espaço e contribuir para o bem do todo, ou pode ser um caos, uma guerra babélica, uma confusão. E por mais que a gente não use as palavras, digamos, que tem origem filosófica ou que tem uma tradição, a gente sabe, na vida concreta, a gente quer um médico bom, a gente quer um país virtuoso, a gente quer uma economia virtuosa, a gente quer uma mulher bonita, alegre, a gente quer filhos educados, ou seja, a gente quer a virtude. Virtude é que todo mundo busca o melhor, busca a superação. E quando moramos na Suíça, um país maravilhoso, com uma economia próspera, uma mulher bonita, com filhos educados, a gente vai querer mais. Porque a virtude está diretamente ligada à felicidade. E esse é o ponto de partida, o mais elementar de Aristóteles. É que todos buscam a felicidade. Isso é irrefutável. Mesmo o infeliz, mesmo aquele que não quero saber de felicidade, então a felicidade dele é desse jeito. É de outro modo. É uma felicidade passiva, uma felicidade... E aí Aristóteles começa a debater sistematicamente quais são as versões da vida boa. E isso que você me falou, Vitor, é interessante, porque um dos motivos de eu fazer essas lives agora, é claro também que vai ser o relançamento do meu curso. Eu tenho um curso de semiologia. Mas quando eu era aluno de medicina, eu tinha 18, 19 anos, eu encontrei um senhor, amigo da minha família, médico, já formado há 30, 40 anos, e quando ele soube que eu estava fazendo medicina, eu, na expectativa ali, em alguns segundos, de eu ser parabenizado, dele me dar algum conselho ali, que fosse me engrandecer, sabe? Esperando que ele falasse alguma coisa que fosse ser guardado a 7 chaves para eu usar depois de anos, ele vira para mim e fala assim, meus pêsames. Tá? Ele fala assim, meus pêsames, eu não deixaria um filho meu fazer medicina. E você sabe, Vitor, que aquilo me marcou tanto, e durante um tempo eu imaginei que o meu destino seria esse, que não teria outro jeito, porque eu conviveria com a morte, com a desgraça e tal. Mas depois eu vi o que você falou, nesse homem faltava alegria. Então, se falta alegria, alguma coisa ali saiu da ordem e do controle, né? Então, hoje eu enxergo que essas pessoas que chegam
no final da vida e que elas não estão sofrendo alegremente ou vivendo alegremente, alguém conduziu aquele carro da vida dela, que não ela, talvez até as pulsões dela, os desejos dela, né? Então, assim, você falou muito da questão da decisão de fazer algo bom ou ruim. No final das contas, a virtude, a busca pela virtude é uma decisão. E vai ser esse hábito da virtude que vai te conduzir na trajetória da vida? Como é que você enxerga isso? Exatamente. Olha, em primeiro lugar, a crise da educação médica, assim como a crise da educação científica em geral, ela se dá basicamente pela cisão entre o conhecimento técnico, científico, e o conhecimento humanístico, moral, religioso, espiritual, cuja interseção, inclusive, é a psicologia. Claro que todo mundo quer um médico virtuoso. Todo mundo quer um médico capaz, por exemplo, de vacinar o Covid. Todo mundo quer um médico capaz de curar o câncer, de curar a AIDS, de curar a obesidade, de curar a insônia, de curar a depressão, de curar qualquer doença. Ninguém vai dizer assim, não, eu quero um médico ruim. Eu quero um médico que aborte. Eu quero um médico que mate. Eu quero um médico que eu vá lá e saia pior. Ninguém vai no médico. Eu vou procurar um médico para piorar a minha saúde. Ninguém faz isso. Alguém pode ir num charlatão, pode ir num pseudo-médico, pode ir num curandeiro, pode ir num abortista, achando que é melhor abortar, achando que é melhor estar doente, achando que é melhor estar obeso, com colesterol, com escambau. Mas é impossível que as pessoas queiram algo que elas não reputem um bem para elas. E o que a história da medicina e a história da ciência moderna demonstrou é que a concentração no aspecto material, no aspecto orgânico, no aspecto mecânico, na dimensão fisiológica do corpo e a dimensão material da realidade iria aprofundar o conhecimento dela. E por isso, é claro que a medicina, por um lado, a partir do século XVII, mas sobretudo no século XIX, explodiu, né? Desenvolveu-se como nunca antes, porque se concentrou numa causa específica, que é a causa material. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu não vou rezar. Se eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar uma aspirina, vou verificar qual é a causa dessa dor de cabeça no meu corpo. Né? Se eu estou com dor de ouvido, eu vou verificar qual é o problema junto a um oftalmologista, a um otorrinolaringologista, perdão. E, por outro lado, e aí vem a tristeza desse teu pseudo-mentor, desse teu anti-tutor, porque o mentor, o tutor, tem que incentivar, tem que encorajar com uma vida consumada, com uma vida realizada, plena, alegre e feliz, tem que incentivar e encorajar você a seguir adiante. Mas a decepção dele, esse derrotismo e esse pessimismo, que é típico de uma época de crise da cultura como a nossa, vem porque esse conhecimento técnico, ele pode ser um excelente médico por um lado, não vem acompanhado de um conhecimento moral acerca da finalidade da medicina. E, em última instância, a finalidade da vida humana. Para que nós existimos? Então, se eu tiver boa profissão, boa saúde, boa moradia, boa família, e agora? E agora, essas sociedades do bem-estar estão com os consultórios psiquiátricos repletos, que crescem na mesma proporção em que diminui os discursos de verdade moral. Então, quanto menos verdade moral a gente tiver, e a gente pode debater que verdade moral é isso, e quem debate verdade moral é religião e filosofia, então a gente tem que debater religião e filosofia, e mesmo política no sentido nobre do termo, porque senão as pessoas ficam esvaziadas, ficam perdidas, ficam desnorteadas, ficam sem saber o que fazer. Né? Então o teu trabalho é extraordinário, a meu ver, porque quando a gente fala de virtudes, portanto a gente está falando de ética, né? A gente está falando sobre o sentido da vida, o sentido da ciência, no quadro maior da realidade. Sem dúvida, e isso que você falou é interessante, porque hoje em dia, depois da década de 70 principalmente, né,
Então, isso que você falou da história, né? Até 1850 não tinha anestésico, né? Até 1800 e alguma coisa, existiam 3 drogas na medicina: o álcool, o ópio e a cloroquina, a quinina. E o médico tem a falsa sensação, na hora que é contada a história da medicina, que a história científica necessariamente ela caminha para um ponto onde tudo será respondido. Então, a evolução da história é interpretada pelo médico como: antigamente o pessoal era ultrapassado, antigamente a gente fazia isso. Como se hoje a gente não tivesse no mesmo patamar de antigamente no aspecto biológico, com algumas melhoras, lógico. A gente opera uma apendicite, a gente dá antibiótico na veia, mas ok. Mas é importante lembrar, por exemplo, que George Washington, quando teve pneumonia, foi tratado pelos melhores médicos com sangria. Tiraram 3,5 litros de sangue dele e ele morreu. Mas, por outro lado, e aí eu quero te passar a palavra dizendo isso, ainda que naquele momento, no final de 1700 alguma coisa, um médico vai até um ex-presidente dos Estados Unidos e tira 3,5 litros de sangue dele, ele morre por causa daquilo, houve ali algo fantástico e maravilhoso, que foi um encontro. Naquele momento, naquele dia, só poderiam estar aqueles 2 médicos lá, atendendo George Washington, e alguém tomou uma decisão, entendeu? E ainda que eu possa dizer hoje aqui, sentado na minha chácara, que é um absurdo o que fizeram, alguém esteve lá e assim fez, né? E aí, já puxando um gancho para o livro que eu também gosto, e você com certeza também gosta muito, do Sertilhão, da vida intelectual, que eu vi que você comentou nos seus stories, que a vida intelectual é uma vocação, não é simplesmente um apetrecho da vida, né? Qual que é a importância da instalação da pessoa no mundo real dela e nas circunstâncias dela? Porque hoje eu ficar falando sobre virtude sentado numa poltrona de marfim, de certa maneira, fica algo vazio. E aquele médico atendeu George Washington, e ainda que ele tenha matado ele com 3 litros de sangue, e tirando o sangue dele, ele fez uma ação, e ainda assim ele poderia ter feito isso de forma nobre e virtuosa, né? Claro. O que você pensa disso aí? Só para retomar aqui a pergunta anterior, que eu acabei não respondendo, é que a alegria, ela sempre vai acompanhar as pessoas que se sentem plenas, satisfeitas e realizadas. E essa satisfação nunca é passiva. Nunca é a satisfação de um boi, de um cachorro saciado. É a satisfação ativa de quem luta pela excelência. Por isso que virtude é virilidade, é andreia, é hombridade. Não quer dizer que as mulheres não possam e devam tê-la, obviamente, embora o étimo grego andreia, é a virtude do homem. Mas do homem no sentido daquele que vai para frente, para superação e para competição, sobretudo contra si mesmo. Aí você pega, Bruno, Jordan Peterson, que eu acho um autor excelente, numa das suas regras da vida, é a 4ª, compare-se com quem você era antes. Não, isso está em Aristóteles, é óbvio, você tem que ter uma biografia, que ele chamava de zoé, né? Não é a biologia, não é a biografia da biologia, não é a anamnese médica assim, do que aconteceu com o corpo, mas o que aconteceu com a existência. Eu estou melhorando, eu estou me aperfeiçoando, e essa biografia ela é uma instalação vocacional na realidade circunstancial em que eu já sempre me encontro. E é claro que, assim, no âmbito da filosofia, eu não quero tratar assim, de forma mais técnica, digamos assim, da filosofia, mas as filosofias da existência enfatizam muito esse aspecto, e há um grande filósofo psiquiatra, filósofo médico, que é o Karl Jaspers, o qual tu deves ter encontrado, talvez, na tua pesquisa por aí, que é um filósofo era um médico psiquiatra, muito importante. Ele enfatizava esse aspecto existencial. A gente tem que estar com os olhos muito abertos, porque as virtudes são sempre encarnadas em instituições. Não existe virtude abstrata. Então, a virtude da Andreia, da coragem lá, era da guerra, era do guerreiro, para enfrentar um problema específico, que é a paixão do medo. E um principal medo, o medo da morte. Então, como é que eu vou lidar se eu, no meu dia a dia, enfrento quem queira me matar? Eu vou fazer o quê?
Eu vou ficar tremendo em casa? Não, então eu não posso, então eu não vou ser guerreiro. E aí a gente sabe que a realidade da guerra era muito palpável. Toda a educação antiga era militar, né? A primeira grande educação intelectual não militar foi feita pelos hindus e depois pelos cristãos. Porque toda educação, se você pegar a educação, por exemplo, do Antigo Testamento, era uma educação da guerra. Pô. Todos os sábios eram guerreiros. Os salmos são todos salmos de luta. Então havia essa questão de enfrentar um problema específico, o problema da guerra. Bem, eu não sou guerreiro. Eu não sou alistado, eu estou na reserva militar, tu também. Não sei se tu és médico da Marinha, já foste não sei. Não, eu já fui médico da polícia, mas não sou mais não. O Ítalo já foi, ele elogia muito essa experiência, salvo engano. Olha o Luiz Henrique aí, psi também, ótimo. Salve, Luiz, tudo bem, amigo? E aí, o grande gigante aí, que eu imito, né? Só que eu já falei pra ele, eu imito até a barba do Luiz Henrique, mas eu fico igual um bode, ele parece um príncipe, essa é a diferença entre nós. Eu fui médico da polícia, cara, eu fiz o treinamento da polícia e foi ótimo também. Eu acho que foi sair um pouco da casinha e me submeter a algum treinamento físico, a fazer força física no mundo. Isso pra mim foi importante pra suportar um pouco de dor, sabe? E, claro, ótimo. E agora tu estás mais forte. Isso é virtude. É. Uhum. Então, se tu tens a paixão do medo na guerra, e se tu tens, por exemplo, a paixão no sentido técnico do prazer, diariamente te dominando, eu preciso de uma virtude, que é da temperança. Se eu tenho a paixão do medo, eu preciso de uma virtude, que é a da coragem. Se eu tenho um conjunto de opções e eu preciso decidir, eu preciso de uma virtude, que é da prudência. Se eu tenho um conjunto de relações pessoais, eu preciso de uma virtude chamada justiça. Então, essas seriam as cardeais, tá? Só para lembrar do esquema clássico. A vocação intelectual pode ser encarada de dois aspectos, tá? Uma vocação para o estudo, que é para o aprofundamento intelectual nas realidades últimas da vida, independente da formação acadêmica, e o Sertilange está se referindo aos frades dominicanos, da ordem dominicana a qual ele pertence, que vão ter uma vida de contemplação espiritual de Deus, pela oração, pela liturgia, pela leitura da Sagrada Escritura, e vão enfocar também a tradição da igreja, a patrística, a escolástica, no âmbito de estudo. Do seminário, como se fosse. Todo sacerdote e todo frade dominicano ou franciscano tem essa vocação de estudar, de conhecer a Deus pelas letras, né? Agora, há uma vocação intelectual que a gente pode considerar que é mais aberta, que é de todo mundo, que é a vocação de pensar na vida, que é a vocação o Sertilange fala que quem tem 2 horas de leitura por dia, 2 horas, né? Todo mundo tem pelo menos 4 horas de Instagram por dia. Então não venha dizer que não tem. É verdade, cara. Que não tenha 2 horas de leitura. Para ser reflexivo, para pensar na vida, para pensar nessa instalação, nessa circunstância, para tomar decisões morais, para trazer para a mente o que está acontecendo na realidade. E desenvolver como que essa potência intelectual, que a gente pode chamar de virtude da ciência ou virtude da prudência. E Vitor, você falando assim, você falou um termo interessante, né? De você travar uma luta, o Luiz Henrique também usa esse termo que eu adoro, de você travar uma luta contra você mesmo, né? No final das contas, essa é a grande luta da gente, né? Buscar dominar-se. E tem um livro do Lima Barreto chamado Clara dos Anjos, que tem um trecho que eu até arrepio de falar, que o Lima Barreto, de uma forma brilhante, ele descreve a Ingrácia, a mãe da Clara dos Anjos, dizendo assim, olha, é uma moça boa, é uma moça que de fato desejava o bem da filha dela, mas ela não foi capaz de exemplificar o mundo real de maneira que a própria filha fosse um dia apta a tomar as próprias decisões certas. E aí, quando a gente entra num movimento pós-moderno aí, hoje, onde o certo e o errado, ele fica um pouco obnubilado, né? A gente perde um pouco da noção do certo e do errado, e até falar assim, está certo, está errado, sempre tem algum aluno que me fala assim, peraí, mas isso aí é o seu lugar de fala, né? Essa aí é a maneira com que você pensa. Qual que seria a virtude de um educador
que ao mesmo tempo pode se mascarar em nome da liberdade e falar assim, não, eu deixo os meus alunos fazerem o que eles quiserem porque eles têm que ser livres. E no fundo tem uma grande preguiça ali, né? Ele não quer se indispor. Claro. Mas um educador, que virtude ele tem que buscar para definir o que é certo e o que é errado e como fazer isso para não cair no erro da ingrácia, de mesmo desejando o bem dos alunos dele, não conseguir exemplificar o mundo real. Não sei se eu fui claro no que eu estou falando. Mais claro impossível. Tu já paraste para pensar nesse nome, e vindo de um escritor como Lima Barreto, talvez não seja circunstancial, ingrácia. Olha, a maior desgraça, a maior privação da graça, do sabor da vida, da beleza da vida, do sentido da vida, é não ter verdade. Isso é a coisa mais estúpida que pode haver. É como se houvesse uma mão que não pudesse pegar. É como se houvesse um conjunto de letras que não pudessem ser lidas. Então, é claro que a nossa potência intelectual, ela foi feita para alcançar a verdade das coisas. Como a linguagem foi feita para alcançar a comunicação, como o ouvido foi feito para escutar, como os olhos foram feitos para ver. Quando a gente vê uma pessoa cega, quando a gente vê o olho que não vê, a gente fala, puxa, que pena. Um dente que não morde, uma boca que não mastiga, que não fala, uma língua que não, uma pessoa muda, que pena. Então, o intelecto tem uma potência de encontrar a realidade, a verdade das coisas, de todos os âmbitos. O nosso relativismo, ele é contraditório porque ele afirma, por um lado, a verdade científica. Então, a gente está aqui nessa alta tecnologia porque tem uma verdade tecnológica da comunicação, da telecomunicação, da internet, capaz de nos... Tem uma câmera que consegue captar a imagem e o som. E o intelecto seria capaz de captar também a verdade moral das coisas. Então, o educador, e eu vou falar da luta já, ele tem que estar empenhado na verdade científica que ele vai apresentar e, portanto, tem que ter alta capacidade técnica. Alta capacidade do métier científico que ele trabalha. Tá? Por exemplo, falando em grandes médicos, em heróis da medicina, o Louis Pasteur, né? Que é um herói moral na França também, porque era alguém que lutava intelectualmente pela verdade e acabou descobrindo os vermes e o processo de pasteurização, que é matar os micróbios, não é isso? Depois tu pode explicar aí. Então, eu vejo o Louis Pasteur, eu lembro quando lá em Paris eu fui no cemitério, ele é como se fosse um herói, um santo secular. Mas ele não chegou e ficou assim, puxa, o que será? Não, ele se empenhou, ele se dedicou, ele estudou, ele passou noites em claro. A mulher dele chegava e falava, o que você está fazendo? Não, eu estou pensando, estou investigando, eu estou elaborando. O que Hipócrates, Galeno, Não, essa medicina antiga, ela não entendeu, tem alguma coisa que eu vou procurar. Né? Então, o amor pela verdade é uma luta contra a ignorância. É que nós nascemos ignorantes e o mundo ele nos torna ignorantes, ele reproduz ignorância. Ele pode também, claro, promover o conhecimento, ele pode estimular a educação. Uma educação relativista, ela é uma educação, esse professor aí, indiferentista, tolerante em relação à verdade, ele no fundo é alguém que não luta para conhecer mais, cada vez melhor, nem o seu aspecto científico, e isso se traduz numa linguagem até legal, que é a proeminência do ensino sobre a pesquisa. Então, a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica tem que ser tão valorizada quanto o ensino, porque o ensino vem da pesquisa. E eu sou acadêmico de pesquisa. E é muito fácil dizer, não, isso aí não é nada, isso é pesquisa. Não, tudo vem da pesquisa, meu Deus. Tudo vem da pesquisa, se a gente não pesquisar em todos os âmbitos. Então, ontem eu passei o dia inteiro pesquisando sobre a internet, sobre a linguagem das redes sociais, com quem entende. Por quê? Porque dá para estudar isso. Simples assim. Dá para entender que tipo de comunicação é essa. Eu tenho uma verdade. Né? Então, a principal virtude do educador é um amor muito profundo pela verdade e a capacidade de transmiti-lo a quem possa com ele contemplá-la, para que juntos eles se deem as mãos e cada vez mais a verdade apareça, cada vez mais ciência, cada vez mais verdade, inclusive moral, dessa virtude que é a virtude do estudo, da pesquisa, da educação.
E em relação ao exercício prático dessa busca? E você, por exemplo, existem as podridões internas de cada um, né? As inclinações. A gente, naturalmente, se a gente deixar a vida nos levar, nós iremos nos levar para o buraco, né? Então, como que, por exemplo, um professor jovem que entra diante de uma turma, que características que ele deve buscar para compreender essa verdade, já que tudo em torno vai tentar relativizar o bem, a beleza? Como é que você enxerga isso no meio acadêmico, Vitor? Olha, a virtude se aprende por mimetismo, por emulação, por imitação. Então a gente falava do nosso amigo Henrique. Eu, em 2011, estava numa fase da minha vida específica, estava descobrindo muita coisa, ia casar, estava refletindo sobre a vida, e eu vejo uma pessoa concreta, de carne e osso, tá? Com uma família, com uma profissão, com uma vocação, com um esforço, com uma luta para ser melhor, para estudar, para entender, para conversar, para ser amigo, né? Para amar a Deus. E eu falo, porra, isso aqui é algo atraente, isso é algo bom, isso é algo valioso, isso é algo positivo. Eu não tinha formulação ainda, eu posso enumerar as virtudes do Henrique sem puxa-saquismo, tá? Sem cultura, sem... Eu também posso, cara. Embora quem conheça o Henrique saiba que eu não estou sendo exagerado, hein? O Henrique ele realmente é uma pessoa notável, o Henrique realmente é uma estrela luminosa, né? Então, encontrar um modelo. A mediocridade graça nas universidades. Então você vai ter 20 professores medíocres, você vai ter 19 antimodelos, mas um modelo vai. E tem mais, nós não estamos presos no presente. E hoje em dia, muito mais, nós não estamos presos geograficamente às nossas cidades ou faculdades. Ou seja, você pode ter um modelo, eu tenho um modelo que é um pouco antigo, tá? Chama-se Sócrates, viveu há 2.500 anos atrás. Chama-se Agostinho, viveu há 1.400 anos atrás. Por que o Santo Agostinho não pode ser meu modelo? Se ele sentiu o que eu sente. Ele era intelectual demais, ele era filósofo demais. Ele era vaidoso demais. Ele era orgulhoso demais, ele era hedonista demais. Eu também. Mas ele descobriu a Deus, ele descobriu Platão. Eu também descobri a Deus e a Platão. Então, eu não estou preso. Eu posso ter... O Louis Pasteur pode ser um modelo. Porque a nossa vida sempre vai ser a nossa vida, não vai ser a vida de outro. Mas a gente vai tentar atualizar as potências que os outros atualizaram na nossa existência. E tem mais. Hoje a gente tem o Bruno na internet, a gente tem o Henrique na internet, o Ítalo na internet, outros médicos, são 3 médicos, o Luiz Henrique, que é psicólogo. Então você pode ter um modelo da sua profissão médica na internet e ter esse contato tão rico das redes sociais, né? E depois verificar o que eles fizeram. E um bom médico, aí, Bruno, não tem escapatória, tem que estudar muito, tem que estudar demais, tem que estar completamente atualizado, tem que estar por dentro, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar e se atualizar, aproveitar os recursos tecnológicos e estudar e ter prazer nisso. Porque a verdadeira virtude, ela é prazerosa. Por mais que seja uma luta que demande esforço, há uma alegria nessa luta. Exatamente, e você falou um pouco assim, do prazer, né? A questão, o livro do Faust, né, do Padre Faust sobre virtudes, ele fala que existem viroses que podem te infectar e te destruir as suas virtudes, e uma delas é o hedonismo, né? Isso. Porque ao mesmo tempo que a palavra prazer, ela pode ser usada dentro do hedonismo para uma busca imediata de uma sensação física, enfim, aquela coisa do jovem, né? Eu vejo muito no Instagram que o jovem adora tirar uma foto ou num lugar muito alto, ou muito fundo, ou muito rápido, né? Aquela questão do prazer de pular do bungee jump, do prazer de tirar uma foto debaixo da Torre Eiffel, do prazer de, sei lá, tirar uma selfie num desfiladeiro. Porque há ali uma noção de que o prazer é muito sensorial, né? Você tem que ter alguma sensação ali que te dá um prazer. É aquela questão de rebaixar a vida sexual a uma lata de cerveja, né? Então hoje o parceiro sexual ele tem o mesmo valor de uma lata de cerveja em muitos aspectos, né? Que diferença que tem entre esses prazeres, Vitor? Porque você falou assim, a virtude no final das contas ela traz alegria
prazer. O cara estuda e ele tem prazer. Mas espera aí, eu na minha vida aqui, eu tô tendo prazer com uma série de sensações. Qual que é a diferença desse prazer, cara? Essa é uma pergunta bem desafiadora e eu diria que é uma das mais complexas da filosofia moral. Mas sem entrar assim na teoria mais pesada, é que a alma, a nossa natureza, ela tem dimensões, né? O prazer, a melhor definição de prazer é a sensação positiva, é o estado de cumprimento de uma faculdade. Então, quando eu olho coisas belas, eu sinto prazer. Se eu olho coisas feias, eu sinto desprazer. Se eu como alguma coisa, eu bebo uma água gelada, uma água pura, eu sinto prazer. Se eu como um pedaço de lama, eu sinto desprazer. Então, basicamente, o prazer é uma correspondência das nossas faculdades aos objetos que as satisfazem. Tá? Então, no primeiro nível, o prazer da cama e da mesa e o prazer do corpo. Então, uma temperatura agradável, um carinho, isso tudo, claro, dá prazer. Neste primeiro nível. Acontece que nós temos, pelo menos, mais duas faculdades superiores. A faculdade da irascibilidade, a faculdade da energia da ação. Porque o prazer, nesse primeiro sentido, ele é passivo. Ele é passivo. Porque não é algo tanto que eu faço, é algo que eu recebo. Por exemplo, o bungee jump. O bungee jump é uma descarga de adrenalina. É uma descarga de dopamina. É como se eu me colocasse numa máquina e eu ficasse... É como se agora eu sentisse um orgasmo, assim. É como se me introjetasse um orgasmo. Como se eu tivesse começasse a ter uma relação sexual e entrasse num orgasmo e tivesse um prazer sexual. É como se me dessem agora um late harvest, um vinho de sobremesa, e eu colocasse na boca e eu ficasse assim, gozando de prazer. Mas isso é muito passivo. Eu recebo um prazer. A segunda faculdade, que é a da irascibilidade, de onde vem a palavra ira, raiva, que está diretamente ligada a essa força, eu causo alguma coisa. Eu engendro alguma coisa que não estava no mundo. É diferente de ter recebido o doce. Eu ponho o doce na boca, sinto. A dopamina me dá um prazer enorme. Eu ponho uma gota de cerveja na boca, a dopamina me alegra. Fico assim, né? Parece que eu estou flutuando. Né? E, sobretudo, o prazer intelectual, tá? E aí a gente tem essa escada. As camadas. As camadas. Quando eu chego no nível intelectual, eu tenho um prazer muito mais duradouro, um prazer que toca um âmbito da realidade imperecível e que é a participação de uma inteligência, que é a inteligência de Deus. E isso Aristóteles diz, Platão diz, que a filosofia, que inclui a ciência, inclui a medicina, é a contemplação da verdade imperecível do mundo. Então, quando eu estou diretamente conectado com essa verdade, o prazer que ela me causa é muito maior. E aí, Bruno, se a gente pegar a vida dos grandes cientistas, tá? Dos grandes políticos, a política no sentido nobre, a política no sentido nobre está nessa segunda parte. Não é prazer de ficar... Não, essa é a vida econômica, essa é a vida baixa, né? Olha, ontem eu conversei com um milionário, né? E sabe o que é mais interessante? É que o milionário está pouco se lixando por dinheiro. Ele não está nem aí pro dinheiro. É porque isso já não... Isso é assim, quem está preocupado com dinheiro é assim, quem acha que o dinheiro vai resolver alguma coisa. Então tem duas pessoas que não estão preocupadas com dinheiro. Quem tem muito dinheiro, que não vai acabar, e quem tem pouco dinheiro. Porque anteontem eu conversei com quem não tinha nada de dinheiro. E as psicologias eram muito parecidas. A leitura da vida desses dois, o milionário, o quase pobre, no limite era muito parecida. Os dois diziam assim, eu trabalho, eu faço, eu inovo. Eu conversei com uma pessoa que sai para vender coxinha 11 horas da noite, na rua, de bicicleta. Muito parecido com o que esse milionário me dizia. Olha, todo dia eu penso como é que eu vou vender um pouco mais, um pouco melhor, se eu vou vender 60 coxinhas. O prazer que essas pessoas estão tendo é muito maior. Agora, não vai me dizer que tu tens prazer em sair 11 horas da noite para vender coxinha. Ou que tu tens prazer em acompanhar relatório e ficar vendo metrificação de curtida de...
né? É trabalho. Então, o prazer do trabalho é um prazer de uma alma que vai amadurecendo e que vai refinando nessa dimensão de atividade, de proatividade. Porque agora eu transformo o mundo. Não é uma gota de açúcar que me transforma. Não é uma gota de álcool, vinho, que vai me dar um prazer. Não, eu estou contribuindo. Eu estou acrescentando alguma coisa para o mundo. O prazer da amizade, por exemplo, o prazer da família, o prazer de educar os filhos, o prazer de um médico que vai lá na semiologia, que reflete, que analisa, que tem capacidade técnica, que tem virtude, sensibilidade moral para compreender a totalidade do paciente e descobre e faz uma articulação e reflete, e encontra e salva um paciente. Porra, esse prazer é muito maior. É muito maior de, mas esse médico vai ser bem sucedido, vai ganhar muito dinheiro e vai lá e comprar o vinho. Porra, então ele é um médico escroto. Ele é um médico, pequeno, porque ele faz aquilo que é de muito mais prazer, como eu, sem me usar como exemplo. Né? Eu, mesmo que não me pagassem, eu posso receber muito por uma conferência, por uma palestra, mas eu posso também não receber nada, eu faço do mesmo jeito. É a mesma coisa. Porque não é o prazer, claro que eu não vou negar, pode me pagar. Né? Eu aceito, é o meu trabalho, é a minha profissão. Mas é um prazer muito maior. Porque é um prazer que está nas camadas superiores da alma. É um prazer ativo. E é um prazer fusivo. Por quê? Porque se eu tomo uma cerveja, eu posso... Vamos tomar uma garrafa de vinho, vamos tomar uma cerveja. A gente toma junto. É fusivo, a gente está compartilhando. Mas acabou o vinho. Tá bom, acabou, tchau. Agora, o médico não. O professor não. O pai de família não. O educador não. Ele está promovendo um bem, tá? Que não se restringe a quanto dura o orgasmo, quanto dura a relação sexual, quanto dura uma boa noite de sono. Né? Mas as pessoas têm que comprar, quero dormir. Eu fico com pena, pô. Não acredito que você tem como objetivo de ver dormir. Não, porra, você tem que querer acordar. Você tem que querer acordar. Porque dá para perceber um prazer completamente passivo. Claro que o sono restaura, o sono é prazeroso, muito, mas o que importa são as virtudes ativas de um bem profusivo que vai se derramando e vai se multiplicando. E por isso os bens intelectuais, espirituais e morais são intrinsecamente superiores aos bens materiais. E, Vitor, pra gente... Na verdade, eu vou te fazer... A pergunta que eu tinha que te fazer no começo, eu vou te fazer agora no final, cara. Quem te acompanha no Instagram, eu comecei a te acompanhar depois que o Henrique falou de você, né? A gente vê um entusiasmo justamente por essas questões superiores da alma, né? A gente vê que você realmente tá se perguntando o que você está fazendo aqui, para onde você vai, de onde você vem. Em que momento, como é que foi a sua história, que você também cursou Direito, você é pesquisador, você trabalha dentro da universidade pública, como eu. Você consegue resumir como é que foi a sua história de vida para esse trajeto, já que talvez você tenha vindo de um ambiente que não favorecia isso, eu posso estar enganado. Mas você teve também que passar por cima de algumas coisas, sabe? Conta um pouco da sua história aí para mim. Olha, Bruno, eu vou lançar um livro agora em março, pela editora Realizações, chamado A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, Ensaios Filosóficos. E esse é aquele que estavam te cobrando? Esse é aquele que te mandaram uma pergunta cobrando ele logo, não? Isso. Livro que não atrasa não é livro. O livro tem que atrasar, faz parte, parece a mulher que não se deixa seduzir na primeira noite. O livro tem que... Então, eu tenho muita clareza desse percurso, não clareza absoluta, mas eu fiz esse percurso porque o filósofo que muito me influenciou ensina a fazer isso, que é Santo Agostinho de Hipona, cuja principal obra filosófica é exatamente uma autobiografia que perscruta não só o caminho intelectual de chegar ao termo, que é Deus, além de Deus não há nada, né, do ponto de vista intelectual, mas também o caminho moral desse processo. Então, eu tive um grande mentor, que foi o padre Fabrizio Meroni, um sacerdote italiano, que é um amigo pessoal, um mentor, e que me colocou essas questões, quando eu tinha cerca de 19 anos,
muito claramente, né? O que é a profissão, o que é o sucesso profissional, o que é a verdade, o que é o casamento. Ele foi muito filosófico comigo e me deu muita liberdade. Muita liberdade intelectual. E me deu poucos conselhos. E entre esses poucos conselhos ele me disse, não acha que a gente começou a filosofia, que a gente começou o pensamento hoje ou ontem. E que não vai só até o século XIX ou só até o século XX, perdão, o XVIII. Vai nas raízes da cultura, da linguagem. Então, a gente fala grego e latim, né? A nossa linguagem é toda... Hoje a gente fala também muito inglês, que é uma língua anglo-saxônica, mas que tem influência da linguagem científica latina e grega. Então, eu fui estudar filosofia clássica. Eu fui estudar Platão na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E eu conheci... Sou carioca. Tu és carioca, né? Sim. Por isso eu fui conhecer o Henrique depois. E eu tinha muito interesse pela filosofia da religião, embora fosse um interesse assim, acadêmico, um interesse teórico. E eu fui amadurecendo e conheci alguns amigos, como o Remo Manarino, que é um grande amigo, professor de peso lá da PUC, e depois se tornou professor. Conheci outro amigo, Renato Moraes, e fui tendo uma espécie de conversão intelectual à tradição cristã, à tradição católica, principalmente porque, como eu estudava Platão, tá? E Platão é o eixo da filosofia, Platão foi recebido pelos cristãos. Então, os cristãos, para falarem de Deus, até mesmo para falarem com Deus, tem, é claro, a tradição judaica, mas o cristianismo ascendeu num período chamado helenismo, que era um período de cultura grega. São Paulo, apóstolo, por exemplo, escreveu em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E as filosofias, principalmente estoicas e epicureias, da época, eram derivações do platonismo. Então eu pensei assim, bem... Essa filosofia que me parece verdadeira, que me parece profunda, que é essa filosofia das virtudes, da verdade, uma filosofia contra o relativismo sofístico da retórica, era uma filosofia que foi valorizada pelos cristãos. E eu estava numa Pontifícia Universidade Católica e não tinha nada de cristã. A PUC não é cristã. Esconde o cristão, deram nome, fica PUC. Né? Eu encho a boca para dizer católica. Porque isso muda tudo. Do ponto de vista acadêmico, eu não estou falando do ponto de vista religioso, espiritual, porque aí sim que muda. Mas, então foi uma pesquisa, foi uma investigação pessoal, moral. Depois eu fui refletir sobre o sacramento do matrimônio, que eu vim a contrair com a minha esposa em 2012, voltando aqui a Belém, e fui vendo que essa filosofia clássica católica, a filosofia clássica dos gregos, recebida pelos cristãos, portanto, a filosofia de Platão, recebida por Agostinho, e a filosofia de Aristóteles, recebida por Santo Tomás de Aquino, me pareciam muito mais consistentes e faziam muito mais sentido para a minha vida. Porque, por exemplo, se você são filósofos cuja filosofia não bate com a nossa existência. Não combina com a nossa existência. Parece que tem alguma coisa errada. Ah, não, porque você é crente, eles eram crentes, porque você teve uma formação religiosa, tiveram... Enfim, não é só isso. São filosofias menos consistentes. E fui fazendo sentido isso tudo para mim. E eu conheci São José Maria Escrivá, por meio dos seus filhos do Opus Dei no Rio. Conheci essas obras que a gente está falando, do Francisco Faus, do Rafael de Ano Cifuentes, e isso aqui é filosofia clássica. Isso aqui é o que Sócrates fazia, claro, filosofia clássica beneficiada e qualificada pela revelação. E aí eu comecei a verificar, bem, se isso tudo faz sentido, eu tenho que começar a falar com Jesus Cristo, tenho que ter uma relação filial com Maria, tenho que me auxiliar dos santos, e fui, digamos, testando, fui experimentando. Foi porque a fé também é uma virtude, hein, Bruno? A gente não lembra disso. A fé é uma virtude, a esperança é uma virtude, e a caridade é a maior de todas as virtudes. Eu prefaciei agora um belo livro. São virtudes espirituais, né, Vitor? Claro, eu prefaciei agora,
semana retrasada, vai sair agora em fevereiro, mais tardar, um livro chamado Virtudes Fundamentais, do padre jesuíta Alfredo Sanz. É um belo livro dessa... o modo como ele explica a caridade como a abóboda, né? A caridade como... Eu tenho certeza, que se Platão, uma inteligência muito alta, se Aristóteles, uma inteligência muito alta, tivessem visto a filosofia cristã, eles iam dobrar essa torcer. O modo como filosoficamente, os cristãos entenderam a sua experiência, porque a religião não é filosofia. Ela não se confunde com a filosofia. Mas ela tem uma explicação filosófica altamente sofisticada. Né? Altamente sofisticada. E eu fui pagar para ver, e isso, digamos, funcionou. Funcionou. A prática da virtude da fé, que gera a prática, sobretudo, da virtude da caridade, que é a assimilação da alma com o próprio Cristo, com o próprio Deus, transforma a vida, nos torna muito mais alegres, muito mais felizes, muito mais laboriosos, muito mais interessados em ajudar os outros, e trabalhar da melhor forma possível, e servir, e amar a família. E aí eu estou nesse caminho, para lembrar o nome do São José. E isso que você falou, eu estudei no Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, né? E aí, enfim, durante a minha adolescência, eu fiquei completamente afastado da igreja, essas coisas. E depois, relendo Santo Agostinho, o livro Confissões, que tem uma parte de teologia que eu não entendi até hoje, né? Mas também tem uma parte autobiográfica, e em um determinado momento ele fala, né? Quando, de alguma maneira, quando você ilumina um pedacinho da sua cabeça que estava escura, a partir do momento que aquilo é iluminado, não tem mais volta, né, Vitor? Isso. Então, a impressão que eu tenho é que quando você entra em contato com a alta cultura cristã, com a forma de filosofar desse pessoal, não tem volta mais. Não dá para voltar, né? E aí você acaba entrando naquela corrente. Não dá para pensar em outra coisa, né? Você não consegue recuar, né, Vitor? E principalmente porque o sentido da catolicidade, que é tão explorada por esses filósofos, é a da completude. Eu nunca tinha experimentado uma explicação global da existência, que me explicasse o meu apetite sexual, que me explicasse meu apetite da gula, que me explicasse a minha raiva, que me explicasse, por exemplo, os 7 pecados capitais, a minha vaidade, a minha vontade de mentir, a minha vontade de enganar, o meu egoísmo, o meu hedonismo, que me explicasse tudo isso, que me explicasse também os princípios que regem a vida social e o que nós temos que fazer em relação aos outros. Tudo isso foi fazendo sentido para mim. Isso faz um sentido profundo para mim, do ponto de vista moral. Então, não quer dizer que a gente resolva tudo, porque as pessoas acham que quem tem fé, né, resolveu os problemas. Não. Quem tem fé tem uma forma de enfrentar os problemas. A gente pode falar os pecados, as tentações, as provações, vamos falar assim, né? Os pecados profissionais, a ignorância, a preguiça, tudo isso de uma outra forma. E mais, tem alguém a quem recorrer diante da sua fraqueza. Né? E aí eu concordo contigo, a experiência de Santo Agostinho é assim, a mais impressionante de todas, porque as pessoas têm uma inteligência obtusa e obscura porque não tem uma vida reta, não tem uma vida moralmente reta, e por isso a inteligência está travada, né? Antes que isso é São Paulo, não, isso é Sócrates. Sócrates dizia dos sofistas, vocês não vão entender. Não é porque vocês sejam burros do ponto de vista intelectual, é porque vocês são viciosos. E porque vocês têm a cabeça pesada, travada, enlamaçada. Lê lá Platão, tudo isso. Ele fala da lama do corpo, que enlama a alma fica assim, pegajosa, fica pútrida, fica podre, né? Ô, Vitor, adorei a live, um prazer imenso falar com você. Vamos estreitar relações aí. Quando sair seu livro, me fala, que eu vou divulgar também. Obrigado por participar aqui desse pós-almoço comigo. Foi um prazer imenso. Vou deixar a live salva. Muito obrigado. Olha, eu desejo todo sucesso para o teu seminário de semiologia e virtudes. Acho que tu estás muito certo de atacar esse tema. Conta comigo. Conta com a minha ajuda se eu puder contribuir, estou à disposição. Vou também recomendar ali para o meu
pequeno público. E a gente se fala, a gente está no mesmo barco. E me Beleza, convida Vitor. para esse paraíso aí, para a gente bater esse Você, papo. o Henrique e o Luiz Henrique estão convidados para ficar aqui, que cabe todo mundo. Inclusive criança, viu? Cabem mais de 150 crianças aqui. É no Rio mesmo, né? Não. Não, em Ubar, interior de Minas. Minas, Minas. Eu moro na Zona da Mata, tem aeroporto aqui perto. Só a gente passar essa pandemia ou não, e vocês estão convidados. Sucesso, amigo. Muito obrigado, viu? Vitor, um abração, cara. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, Bruno. Um abraço, tchau.